Salve, salve! Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Nesse vídeo, nesse áudio, eu quero falar com você sobre o que é amor. Vamos debater sobre isso. O objetivo não é que você fale que eu estou certa no final, e sim que você possa raciocinar através dessa minha linha de raciocínio. Beleza? Beleza, então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero dizer que o céu tá lindo e que eu amo o sol. Eu amo o sol e o céu. Então vamos lá. Bom, o que é amor pra você? Você pode ter sua opinião formada, né? Ou você pode não ter sua opinião formada. E é por isso que aqui eu vou falar sobre o que eu acho, o que eu acredito que é o amor. Então, assim, mesmo que você fale que eu esteja certa ou errada, eu já penso assim. Amor é quando você se coloca em primeiro lugar. E o que significa se colocar em primeiro lugar? Significa que você tem que se amar primeiro, antes de querer ter um amor. Você tem que se amar. Você tem que olhar para você e dizer o quanto que você gosta de você, você tem que exaltar suas qualidades, você tem que falar isso em voz alta para você. Você tem que entender que você é um ser humano e que você é limitado e que, cara, você é incrível. E tipo, eu estou falando isso porque isso é amor. Porque quando a gente fala em amor, a gente pensa naquela imagem clara, né, de casais apaixonados, mas o amor vai muito além desse amor romântico, de casal. O amor supera tudo. O amor supera o tempo, transcende. Então, o amor é a energia mais forte que existe. E além de ser uma energia forte, é uma energia que existe em todo o universo. E além dessa energia existir em todo o universo, como é fantástico, porque o amor te liberta. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, falar sobre isso, porque é um assunto assim que a gente tem que falar, né? É muito interessante a gente falar sobre isso. Então, nesse conteúdo, eu vou falar com você sobre exatamente isso. Temos que nos amar, temos que nos libertar de muitas coisas. Amor é quando você comete um erro e você é paciente com você mesmo. Amor é quando você não se xinga, você não se humilha, você não se cobra, você não se maltrata. Porque se a gente pode se amar, se a gente pode ver o nosso lado bom, o nosso lado positivo, por que que a gente vai olhar o lado negativo? Por que que a gente vai olhar as coisas, entre aspas, ruins que nós acreditamos ou que as pessoas acreditam que isso seja ruim em nós, né? Então, o que é amor, né? O que realmente é isso que a gente vê muito nos filmes, né, em séries, documentários, e tipo, meio que tudo segue um padrão, e sinceramente, aquilo não necessariamente é o amor. Então, o amor é quando você olha para um ser, para um animal, e você não mata. Você não olha para ele com um olhar de eu sou superior que você, ou você está aqui para me servir, ou de que você vai tirar alguma vantagem dele para você ter algum benefício. Não, você olha para esse ser e acredita que ele tem os mesmos direitos que você. E que não é porque você é o ser que tem aqui a inteligência, entre aspas, né? Não você, né? Mas assim, eu tô falando metaforando aqui como. Enfim, você entendeu. Mas eu não tô falando isso com você, meu ouvinte, que está escutando esse conteúdo. E sim aquilo que eu penso e acredito. Então vamos lá. Você olha para esses seres, para uma planta muitas vezes, e pensa que ele tem os mesmos direitos que você. E você
não se coloca acima, nem acima de ninguém, nem acima de nenhum tipo de animal. Isso é amor. Uma coisa também que eu acredito que é amor é quando você não humilha, não maltrata os indefesos ou os inocentes. É quando você sabe que aquele ser, aquele outro, de uma certa forma, é mais fraco, entre aspas, que você. Você não vai prejudicar ele por conta disso. Você não vai ferir ele só porque ele é um ser que você acredita que é superior a ele. Então, logo, você não vai maltratar nem machucar esse ser, essa pessoa ou qualquer algum outro tipo de vida, sabendo que você faz isso porque ele é mais fraco. Porque isso para mim é uma coisa, gente, que infelizmente ainda existe na nossa sociedade. Ainda hoje em sociedade existem pessoas que tiram proveito das outras pessoas que são mais indefesas, que são, entre aspas, mais fracas ou menos privilegiadas. Então, o que é o amor? O amor é quando você doa e você não pensa em fazer o bem para ter uma troca. Ah, eu vou ajudar essa pessoa porque em tal dia, em tal horário ou em tal momento, essa pessoa, eu posso precisar dessa pessoa, eu posso precisar de um favor dessa pessoa, eu posso precisar de algo que venha dessa pessoa, então eu vou ajudar ela pensando em ter algo em troca lá pro final ou pro futuro. Bom, nada de errado fazer isso, mas eu acredito que o amor é quando a gente ajuda sem pensar em algum benefício depois. Por exemplo, vou ajudar essa pessoa só se eu acreditar que eu vou precisar dessa pessoa para algo acontecer na minha vida no futuro. Então, eu vou ajudar essa pessoa porque assim, a qualquer momento eu posso precisar. Ou seja, esse ser humano é um objeto. Esse ser humano existe ou está ali só para essa pessoa satisfazer algo ou realizar algo que nem ela mesma consegue. Porque ela precisa ter aquilo ou ela precisa ter aquelas pessoas que faça aquilo que ela quer. Gente, eu dei uma viajada no final aqui, mas é porque às vezes quando tem interferências de rua, essas coisas, as pessoas falando assim, então eu fico assim, um pouco. Eu tenho déficit de atenção. Então, enfim, eu acabo me desconcentrando um pouco. Mas vamos voltar para o nosso raciocínio para a gente concluir. O amor é quando a gente simplesmente não prejudica. A gente não prejudica, a gente não humilha, a gente trata bem, independentemente de classe social, independentemente de profissão, independentemente se essa pessoa tenha Mercedes, casa, carro, apartamento de luxo, ou se essa pessoa não tenha nada, mora na rua, ou se, mano, não importa. A gente trata bem aquele ser humano porque é um ser humano, é um ser que também tem os mesmos direitos que eu e que, independentemente de classe social, etnia, religião, independentemente de qualquer coisa, temos que respeitar a outra pessoa. Isso é amor. E quando eu falo isso, eu vamos entrar aí aqui em assuntos mais polêmicos, porque aí a gente tem que envolver e trazer mais espiritualidade, a gente tem que trazer à tona outras e várias outras
perguntas para a gente conseguir entrar nesse raciocínio. Gente, falando com vocês é muito louco, porque no meu ouvido, eu não sei se é porque eu tô com fone e falando, ou se porque tem um chip interno do ZT instalado em mim, não sei, pode ser viagem, mas eu escuto algo quando eu falo, então deve ser o fone aqui que eu tô usando. Mas vamos lá, vamos trazer a finalização do nosso raciocínio. Lembrando que eu ainda quero falar sobre várias outras coisas, algumas mais polêmicas, outras não, mas tudo isso para fazer você abrir ainda mais a sua mente e que isso possa te ajudar verdadeiramente. Amor é quando a gente olha além da estética, a gente olha profundamente, a gente olha a alma daquela pessoa, a gente olha quem é aquela pessoa no íntimo, do íntimo profundo, do profundo, do profundo, de todas as profundezas dos oceanos internos. Amor é quando a gente olha a alma, o espírito da pessoa. E a partir disso, a gente passa a sentir ou não sentimentos. Você conseguiu captar isso? Eu acredito muito que sim. Então, o amor para mim não é uma imagem, e sim aquilo que você enxerga dentro daquele ser, daquela pessoa, e você se conecta com essa alma, com essa essência. Faz sentido para você? Isso também é amor. Então, quando a gente fala em amor, gente, podemos ficar aqui horas falando. Então, um exemplo de amor. A natureza. A natureza ama tanto o ser humano. A natureza está em todos os momentos. Ela ajuda a gente sempre. Isso é um amor infinito. Deus, o amor que Deus tem por nós. Ou não, ou eu ia falar, ou, ó, doida. Mas, independentemente da sua religião, eu não tenho religião, mas independentemente do que você acredita, eu acredito que existe uma força muito maior, infinitamente por trás de toda essa tecnologia. Então, por eu acreditar nisso, eu tenho a certeza que por estarmos aqui é amor. Temos a oportunidade de estar vivendo nesse corpo, nesse momento, nesse planeta. Muitas coisas a gente olha e é difícil a gente ter um olhar positivo naquele momento. Mas quando a gente entende que tudo é sagrado, tudo é divino na nossa vida, que o nosso corpo é divino, que a nossa alma é divina, que tudo, que nós por completo somos seres que merecemos toda a felicidade, o amor, a prosperidade, a abundância infinita nesse mundo, mas isso também está ligado à nossa espiritualidade, o que que a gente acredita ali no fundo, nas profundezas, no nosso íntimo, o que que a gente realmente de fato acredita, porque tem muitas pessoas que são zumbis, elas têm um corpo, elas têm órgãos, mas elas não estão vivas, elas não estão conscientes, elas já estão mortas, e de repente alguns já morreram e vão morrer de novo. Morrer de novo, o que significa? Deixar esse corpo e partir para dessa para melhor. Então, essa pessoa tá morta. Essa pessoa não se dá conta de que ela está vivendo sendo uma zumbi, entende? E assim, eu acredito muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, que temos que nos libertar rotinamente, ou cotidianamente, sempre, de coisas que não torne a gente um ser melhor, uma pessoa melhor, entende? Coisas que pessoas falam, coisas que familiares falam, coisas que outras pessoas falam de você que não é verdade. Então, por que que você vai perder o seu tempo para provar que você não é nada disso que eles pensam?
Porque é uma perda de tempo, a gente não prova nada pra ninguém. A gente prova no momento que a gente tá vivendo. E aquela pessoa vê aquilo com os próprios olhos, sente com as próprias células e com as próprias emoções delas mesmas. Porque eu não tô aqui, eu não nasci pra provar nada pra ninguém. Eu acredito que isso é um baita de um amor também que a gente faz por a gente, sabe? Então, nunca se esqueçam que o amor próprio é tudo. Então, o que é amor? Me diga você o que é amor pra você, o que você acredita que é amor. O que você acredita que é um amor de sucesso entre um casal, o que você acredita que seria algo bom e benéfico, que você podia dar para você mesmo, que você podia se alimentar disso todos os dias. Porque eu acredito que nós mesmos temos que nos dar o alimento necessário, emocional, espiritual, e tudo aquilo que é de bom a gente merece. Isso é amor. É acreditar profundamente com toda a sua fé que isso é uma verdade, de que você não é ruim, de que você é bom, de que você merece tudo de mais legal deste planeta. Entende? Compreende isso? Eu espero que sim. Fica com Deus. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Se cuida. E eu te encontro no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.